Paz do Senhor, meus amados alunos, Deus abençoe. Estamos mais uma vez nesse canal para mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre educadores e influenciadores. Estamos na aula de Educação Cristã do curso Médio em Teologia. Você que está com a sua apostila, então acompanhe a aula, amém? Temos aí, falamos a respeito do pressuposto bíblico, Jesus como mestre por excelência, tá? A educação no Velho Testamento, a educação no Novo, e agora nós vamos falar sobre os influenciadores. Bom, é óbvio que não é possível mencionar todos os nomes cuja vida influenciaram a história da educação cristã. Contudo, não se pode omitir os nomes dos mais influentes. Nós temos aí o Justino Mártir, 100 anos a 65 depois de Cristo, né? Havia sido mestre filósofo grego antes de se converter, mas continuou como filósofo após a sua conversão. Ensinou que o cristianismo se encontrava latente na filosofia grega e, através de Cristo, ele, como filósofo, encontrou a filosofia perfeita. Também temos a Irineu, que é do ano 140 a 200. Irineu cria que o ensino era a ferramenta essencial para a edificação de uma igreja forte, né? Como nós queremos nos dias de hoje que seja assim. Talvez sua maior contribuição à educação cristã tenha sido os 5 volumes que escreveu para refutar o gnosticismo. Clemente em Alexandria, de 160 a 215. Clemente de Alexandria, tá? Ele afirmava que o cristão deveria aproveitar todas as oportunidades para aprender, seja qual fosse o ramo de conhecimento do que ele tinha. Amém? Então, aproveitar as oportunidades, essa era a visão de Clemente. Surge também na história um homem chamado, um teólogo chamado Tertuliano, no ano 160 a 220. Ele se opunha fortemente ao uso da filosofia nas discussões teológicas. Em seus escritos, Tertuliano é muito rígido e inflexível quanto à boa conduta moral e sobre algumas práticas dentro da igreja, tais como disciplina, jejum e o segundo matrimônio. Então, ele era uma pessoa rígida e tinha uma visão peculiar em relação a esses assuntos. Também surge Orígenes, que é do ano de 185 a 254. Orígenes foi discípulo de Clemente de Alexandria e seu sucessor, e foi sucessor de Clemente como diretor da escola daquela cidade. Então, ele sucedeu, né, o Clemente de Alexandria. Então, Orígenes passou a ser também o diretor da escola daquela cidade. Temos Jerônimo, que é do ano 345 a 419. Frequentemente, Jerônimo participava de debates nos quais salientava os objetivos morais da educação. O ensino de Jerônimo exerceram grande influência nas escolas monásticas. As duas principais contribuições à educação cristã foram sua tradução latina da escritura, Vulgata, ou seja, ele traduziu do grego para o latim, e sua ênfase sobre a igualdade do homem perante Deus. Aí surge um outro nome também importantíssimo, que chama-se Agostinho, né? Aurélio Agostinho, bispo de Hipona, da África, é considerado o mais ilustre de todos os pais da igreja. Nascido de pai pagão e de mãe cristã, recebeu excelente educação. Agostinho procurava conciliar a filosofia com o cristianismo.
uma coisa importante, considerou que a responsabilidade do professor é estimular e encorajar em vez de uma atitude autoritária. Parte integrante de sua crença era o conceito de que o mestre de lição devia ser modelo. Não aquela ideia de que faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Surge outro homem também que chama-se Tomás de Aquino, já no ano de 1225 a 1274. Tomás, ao mesmo tempo, foi influenciado por ele ser denominado, por ele ter se denominado a escolasticismo. Dedicou-se à tarefa de conciliar o pensamento de Aristóteles com os ensinamentos da igreja. Desejou harmonizar o cristianismo com a ciência e a civilização. Para alcançar seu objetivo, teve que conciliar o dogma da igreja, para ele isso era a fé, com os ensinos de Aristóteles, como representante da razão que era Aristóteles. O resultado do seu trabalho foi a Suma Teologia, considerada até hoje como a exposição autorizada da teologia da Igreja Católica Romana. Aí surge um homem muito conhecido, um teólogo muito conhecido, um monge muito conhecido, por nome de Martinho Lutero, 1483 a 1546. Promovia a educação concentrada no lar, como ensina claramente o Antigo Testamento. Todavia, ele entendia que o lar não dispunha dos meios para cumprir satisfatoriamente a sua missão. O Estado, portanto, devia assumir a responsabilidade do ensino das crianças e os pais deviam fornecer um ambiente doméstico que conduzisse à aprendizagem. Então, a educação, ou seja, a instrução, era pelo Estado, né? E a família tinha que proporcionar meios para que essa educação fosse bem aproveitada. Além disso, desiludido com a Igreja Católica, entendia que o clero não tinha capacidade de oferecer uma boa instrução às crianças. Bom, ele estava lá. Ele era um teólogo excepcional. Então ele viu que a igreja estava muito fraca para assumir uma responsabilidade tão grande que era educar as crianças, principalmente se falando em ensinamentos contundentes da verdade e da palavra de Deus. Então ele ficou desiludido com a Igreja Católica e viu que havia muitos erros. Ele achava que a educação deveria ser obrigatória para todos, a fim de que todos pudessem aprender a ler a Bíblia, que na época dele a Bíblia era em latim, e só quem lia a Bíblia só eram as pessoas que tinham condições, né, financeiras para estudar o latim, ou só o clero que lia a Bíblia. Então, é a razão pelo qual ele lutou para que todos pudessem ter acesso a essa educação cristã. O currículo que propunha incluía estudos bíblicos, línguas, gramática, retórica, lógica, liturgia, ou seja, né, poesia, história, música, matemática, educação física, estudo da natureza. Amém? Parece que a maior contribuição de Lutero à posteridade no que se refere à educação foi sua ênfase sobre a arte de ensinar e a importância do método. Então, a arte de ensinar e a importância que tem aqueles que ensinam. Amém? Surge também um educador influenciador de Philip Melanchthon.
foi amigo e colega de Lutero, presidente da Universidade de Wittenberg, exigiu que seus professores ensinassem de acordo com o credo apostólico, o credo de Nicéia, o credo de Anastácio e a confissão de Augsburgo. É importante observar que a adoção desses credos deu à educação superior uma condição de ensinar a verdade baseada nos princípios bíblicos, sem receio das tendências modernas. Então, vemos que ele se preocupou, né, que a verdade fosse ensinada baseada nos princípios bíblicos, sem ser influenciada pelas coisas de fora. Então surge também um influenciador, um educador, influenciador, por nome Eurico Singiro, no ano de 1484 a 1531, reformador suíço, foi um educador que contribuiu muito para a reforma ao escrever a obra breve da introdução cristã. A maior contribuição educacional do Ministério de Zwingli foi a fundação de um instituto teológico, o Porpesei. Nesse instituto, mestres e alunos participavam juntos como iguais e com respeito mútuo na busca da verdade. Interessante, né? Então, quer dizer, os dois estão buscando conhecimento, um para passar para o outro para adquirir aquilo que passou, e isso é muito importante, né, na educação. Aí surge João Calvino, no ano de 1509 a 1564, reformador de renome, conhecido por seus tratados doutrinários. Calvino deixou também contribuição à educação cristã, dentre elas nós podemos destacar, convocou a igreja a retomar a tarefa de ensinar as crianças, né? Fundou a Academia de Genebra, que ensinava crianças e adultos, expôs uma filosofia que indicava que o conhecimento e a aprendizagem deviam ser utilizados apenas para ensinar outras pessoas, e escreveu muitos tratados, ceticismos e comentários bíblicos. Então, João Calvino ele foi espetacular, né? Foi uma pessoa que contribuiu muito para a educação cristã. Depois surge também um grande teólogo por nome de John Knox, no ano de 1505, 1572, um dos fundadores do presbiterianismo. Fez pelo menos a seguinte contribuição à educação cristã: promoveu a ideia de que o objetivo da educação é aprender a ler, a fim de que se possa ler a Bíblia. Estabeleceu um sistema nacional de educação na escola, no qual a Bíblia era o tema principal nos níveis primário, secundário e superior. Então, um homem extremamente didático, né? E hoje a sua obra nos ajuda muito, né, na administração educacional da igreja. E depois, por fim, nós temos aqui um teólogo que chama-se Inácio Loyola, né? Loyola foi fundador dos jesuítas, movimento integrante da Contra-Reforma Católica. Ele acreditava que a Igreja Católica poderia cumprir melhor sua tarefa através da educação teológica. Foi o que ela não seguiu, né? Por isso que Martinho Lutero levantou as 91 teses e colocou lá no palácio, né? Então, Loyola ele defendia, ele era contra a reforma, que ele achava que a igreja tinha condição, mas Lutero, né, na sua forma de expressar, né, nos seus tratados, ele tinha posto que não. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos falar agora de um outro assunto muito importante, tá? Mas
na próxima aula.